Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, mano, como a gente tinha conversado ali, tu mostrou interesse aí na solução que a gente tem aqui para resolver aí um problema que você tem, né, com um dos Sim. seus clientes aí da sua agência de marketing. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode Compartilhar compartilhar minha sim. tela e a gente vamos fazer algo muito importante aqui que é essencial, que é desenhar esse robô para que eu possa desenvolvê-lo de uma forma mais assertiva e que a gente possa estar alinhado no que eu vou desenvolver aí para você, tá? Pronto, beleza. Hum, Vou ver se eu abro um desenho aqui para gente. Ali a gente já tem vários recursos prontos, né? Igual eu te mostrei aquela vez, aquela Sim, outra sim. cal que a gente fez. Só que aqui eu preciso entender de fato o que a gente vamos construir mesmo nesse robô aí. Beleza. Vamos fazer Hum, o desenho dele aí, que ele vai desenvolver. Isso, vou fazer um esboço dele aqui, porque assim fica mais fácil para a gente fazer o desenvolvimento desse agente. Cara, então a primeira coisa aqui, a gente vai ter um webhook, né? Sim, Webhook. A gente vai ter um webhook para disparar esse agente, e esse webhook, ele vai ser ali do WhatsApp, né? A gente vamos sim. utilizar o WhatsApp. Caso a gente fosse utilizar outra ferramenta, né, a gente ia colocar aqui outra ferramenta, mas vamos usar o WhatsApp. Vamos utilizar o WhatsApp. E aqui, depois do WhatsApp, a gente já tem aquele para pausar o agente, né? A gente tem aquela funçãozinha ali para pausar o agente. Pausar, pausar agente. Eu não vou desenhar toda a estrutura aqui desse, dos fluxos aqui, né? Porque senão ia demorar demais. Não, Depois tranquilo. a gente vai ter ali também aquela outra função que vai ser o contextualizador de mensagem, né? Aham. Contextualizador. Esse contextualizador é quando ele recebe a mensagem do lead, ele verifica o que vai responder pro lead? É mais ou menos isso? Isso, exato. Ah, Por exemplo, beleza. a gente conversa assim, né? Oi, tudo bem? Como você está? Aí ele Aham. vai esperar a pessoa mandar essas mensagens para depois ele junta todas as mensagens e ele manda. Ah, tá. Ele Certo? junta tudo e vai lá e responde, né? Isso. Ah, beleza, beleza. É bom que ele não fica respondendo a cada mensagem, né? Eu Isso, já aí vi não alguns fica que é assim, né? bugando, né? É, Fica a pessoa ali. manda lá oi, aí ele responde, oi, como eu posso te ajudar? Aí a pessoa, tudo bem, e ele, por aqui também, como eu posso te ajudar? Aí ele fica repetindo a mesma coisa. Então é legal ter aguardar esse tempo, que ele já responde tudo mais Fica, estratégico. fica menos. Assim, eu gosto de trabalhar ele para ele ficar mais humano, sabe? O mais humano possível. Sim, sim. E aqui, cara, a gente vamos colocar aqui uma condição. Eu acho que a Hum. gente vamos precisar de três condições aqui. Ali no nosso agente, a gente tem duas, né? Que é a mensagem e também entender áudio, né? E essas duas funções a gente já tem ali. E a gente vamos precisar de mais uma, que é para ele entender a imagem, né? Então, aqui vai ser a mensagem, Isso. Ele vai precisar entender o áudio, né, do cliente isso. e a imagem também. E a imagem, Que essa ele da vai imagem eu mandou. vou precisar criar ela, áudio, que a gente não tem ali no nosso fluxo, áudio. E outra aqui, a gente vamos precisar de ele entender a imagem, né? Então, esses que são recursos que a gente vai precisar ter. Imagem. Imagem, beleza. Depois disso aqui, a gente vai mandar aqui para o nosso contextualizador, né? Na verdade, esse switch aqui, ele tem que vir antes do contextualizador, mas tudo bem. Switch. Switch. Beleza. Depois disso, a gente vai enviar isso aqui para o nosso agente de IA, né? Nosso agente aqui vai estar aqui. Vou colocar aqui IA. A gente vamos mandar isso aqui para nossa IA.
E a nossa IA aqui, a gente vamos utilizar o cérebro dela, a gente vamos usar a OpenAI mesmo, né? Chat Vamos GPT ali utilizar como o cérebro, né? ChatGPT. Uhum. Beleza. A gente vai ter aqui o GPT. GPT. A gente vamos utilizar ali a memória da nossa VPS, né? Que é o Postgres ali. Uhum. Você fala para armazenar os dados desse cliente, dessas Isso, por informações, exemplo, né? para ele lembrar das conversas, né? Sim, sim. Ah, Então, isso é importante, isso é importante. Porque às vezes o lead pode voltar ali para tirar alguma dúvida e ele. ele vai lembrar das conversas ali, né? Tem uma janela de Uhum. contexto ali. Ele acaba lembrando. E aqui também, a gente tem as nossas ferramentas, né? Que são as tools aqui. Vou colocar aqui tools. Uhum. Que aqui é um ponto onde a gente precisa se alinhar mais. Uhum. Tools. As outras questões ali não são muito importantes. Tem uma dúvida. Pode Lembra falar. daquele documento que eu te falei que a gente normalmente produz para ser tipo um banco de dados para Isso, IA, sim. para ela buscar as informações desse documento e a partir daí ter repertório para responder melhor ao cliente? Isso aí Isso. vai em algum por aí? Como é que É ele aqui vai? mesmo, nessas tools. Vamos adicionar Ah, aqui nas beleza, beleza. tools. Então, isso aí já é uma função que a gente vamos precisar desenvolver lá também, que vai ser a consulta, né? Banco, colocar aqui banco de dados. Banco de dados, né? Vamos precisar dos nossos bancos de dados aqui, bancos de dados. Ele vai chamar aqui uma ferramenta, ela chama Pinecone. Pinecone. Ah, Eu não entendi. sei se é a pronúncia certa, mas Não, mas não tem problema. eu sempre chamo de Pinecone. Pinecoin. Se não for, a partir de Eu agora creio é. que essa não é a pronúncia, mas eu chamo assim, cara. Nas aulas, no YouTube, É uma assim, hora eu descubro o nome desse o negócio. nome. Mas a gente vamos puxar aqui do Pinecone aqui. Aham. Outra função que você tinha me comentado ali para mim seria a função de transferir, né? Então, a gente Sim, pô, isso é precisaria de muito uma, importante. de uma transferência aqui. O que a gente vamos fazer nessa transferência? Opa, sumiu o negócio aqui. O que a gente vamos fazer nessa tool de transferência? Vamos pegar essas informações aqui, né? Eu creio que seria qual as informações que a gente ia pegar ali? Peraí, deixa eu colocar aqui. Para Ó, mim, as essas. informações primárias que o lead vai enviar, o endereço, basicamente, Também, isso aqui eu os. preciso anotar. Ah, beleza, beleza. Essa aqui é muito importante, porque isso aqui eu vou precisar trabalhar no prompt, tá? Então eu Aham. preciso disso aqui. A gente vamos pegar informações de. Deixa eu aumentar aqui. Endereço. Isso. Endereço completo, né? Tem que ter o CEP, Endereço todas completo. isso tem que ser o endereço completo. Endereço completo. E isso é os dados pessoais dessa pessoa, né? Que ela manda ali para Dados contratação. Aí, se você pessoais. quiser, eu posso destrinchar ali esses dados pessoais, mas são todos, né? Nome, RG, Esses pessoais. CPF, as fotos, né? Que a pessoa vai disponibilizar. Peraí, os dados pessoais é uma coisa, fotos a gente vai precisar trabalhar outra coisa. Então, Isso, imagens, né? Imagens, pegar essas imagens e isso, transferir tudo, né? Então, isso e o plano, né? E o principalmente que é plano, o produto, né? O plano que ela está comprando. plano, plano, plano que ela está comprando. Isso, são essas informações aí. Tinha outra coisa bem importante que eu acho que eu posso ir trabalhando, eu posso pesquisar. Primeiro eu faço tudo isso aqui, depois eu posso pesquisar. É a questão de consultar onde tem disponibilidade. Eu acho que isso a gente Ah, consegue fazer, cara. Sabe boa. como? Ah, Aqui dentro desse banco de dados, ó. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Dentro do banco de dados, a gente coloca, a gente colocar uma parte ali, por exemplo, pode ser os bairros que tem disponível. Acho que com os bairros ficaria mais fácil com a ó, gente. qual que é o problema dessa etapa? Deixa eu te explicar, que é um pouco complexa e muda de empresa para empresa. Às Sim. vezes, a empresa usa um sistema que a gente chama de DFV. Esse sistema, eles importam os locais DFV. mesmo. DFV, rua, Será CEP, que ele número, bairro. Aí, tem API integrada nele? então, API quando aberta? o cliente ele manda uma planilha com esses dados, é muito fácil.
mas assim, ó, 90% usam os KMZs. O que são os KMZs? É um formato de documento, tá? É um documento em um formato onde ele só puxa a latitude e longitude e ele mostra o local que está o local que está disponível para instalação. Mas isso, ela é muito... É muito volátil, né? É muito, porque às vezes vamos, entenda assim, numa rua principal na tua cidade, metade dessa rua é cabeada, metade não. Só que é a mesma então rua, é algo mais entendeu? interno, né? Então ficaria Isso. bem... Aí o que eu quero fazer? Eu quero montar posteriormente, colocar, normalmente os sistemas, eles liberam a API para a gente utilizar no nosso. Então depois eu quero aprimorar esse sistema que você está desenvolvendo, para o quê? Para fazer uma conexão com esse sistema do cliente. Entendi. Via API, né? Via API, porque daí a gente consegue tanto fazer a solicitação de verificação de endereço, quanto também fazer o input das vendas, ou seja, a pessoa, ao invés de fazer esse transbordo aí para o humano, ela faria já o input das vendas. De forma automática, né? De forma automática, mas principalmente também a verificação de crédito. Porque tem muitas operadoras que não fazem uma verificação de crédito em SPC e Serasa, por exemplo, mas elas fazem verificação de crédito interna. Então, a IA aí, né, a automação vai fazer o quê? Jogar o nome da pessoa e o CPF, por exemplo, ver se ela tem alguma restrição naquela empresa. Se não tiver, ela consegue dar conclusão. E tudo isso pela API, eles conseguem desenvolver. Eu já conversei com alguns parceiros que já desenvolveram uma parada assim, então vai dar para a gente fazer, porém é uma coisa mais individual, de cliente a cliente. Mais complexo. Não, bem mais complexa, mais individual. Então esse modelo a gente está montando um MVP, né, para rodar ali mínimo no viável, e depois a gente vai melhorar, e tem muita coisa para a gente melhorar ele depois. Não, show demais. Então vamos deixar essa parte para outra hora. Isso. Então, beleza. Essa parte de transferência era algo que eu precisava muito. A gente vamos precisar ter outra função aqui ou não? Não. Aí essa transferência ele vai mandar para o WhatsApp do cliente, né? Ele vai mandar para o WhatsApp que você mandar para mim. Beleza, isso. Perfeito. Aqui vem outro fluxo por trás disso aqui, do né? Do transfer, né? Que é pegar o contato lá, papapá, beleza. Ó, o que acontece? Do que a gente precisa, é isso. Do que a gente necessita hoje, é isso. E depois a gente vai aprimorar. Então, assim, só para mim recapitular ali pelo teu desenho. Então, o lead chega, né, no WhatsApp, vai disparar o webhook, a webhook vai mandar essas informações para o agente, né, de IA, né, isso vai fazer essa parte do contexto ali para a gente de IA. O ChatGPT vai mapear a resposta e voltar essa resposta para o cliente. E depois que ele coletar todas as informações, vai para o transfer. Isso. Em resumo, né, é isso. Pelo que eu entendi, é basicamente isso. Aqui tem a base de conhecimento. A base de dados, né? A base de dados ela é importante. Porque às vezes o cliente altera o preço do plano, às vezes tem alguma alteração e a gente só altera na base, no plano de dados ele já muda aí automático. Aqui tem que ter a tool de imagens, tá? Para ela entender a imagem, né? Na verdade, para ela enviar... enviar essa imagem para o transfer. Eu vou ver qual que vai ser a melhor maneira de fazer isso aqui, mas eu preciso lembrar disso aqui, né? Porque a imagem, a gente tem que trabalhar ela de uma forma diferente, sabe? A gente tem que, tipo, por exemplo, vai chegar a imagem, aí ela tem que codificar essa imagem para a gente conseguir mandar, sabe? Entendi. Então tem que fazer um processinho nela aqui, mas eu vou colocar aqui só para a gente lembrar. De imagem. Aí depois aqui... Ó, o que acontece? A gente pode também, Henrique, fazer o quê? Se essa questão da imagem for algo um pouco mais complexo, a gente pode, só na mensagem ali do transfer, informar que as imagens estão disponíveis na conversa do lead. Eu consigo mandar as imagens, né? sabe? Eu só preciso lembrar aqui o que eu preciso fazer nela aqui. Não, beleza. Assim, eu acho que dá para mandar... Eu tenho que ver como é que eu vou pegar esse fluxo aqui, né? Pegar essas informações, essas imagens, para mim enviar. Por exemplo, eu pego os dados, a gente vai pegar os dados e a gente vai pegar os dados e aí ele vai mandar pela tool transfer as mensagens. E, por exemplo, ele pegar as imagens e vai mandar pela tool imagem, entendeu? Tem que fazer essa separação. Entendi.
Aí, por exemplo, as Perfeito. imagens você vai chamar to imagem, as mensagens você vai chamar to transfer. Aí, entendi. Aí, tipo, dentro do fluxo da imagem, eu coloco para mandar também junto, entendeu? Entendi. Aí Porque aí pro cliente ele vai receber lá, olha, ele um vai exemplo. receber o texto e depois as Isso, imagens. exatamente. Fulano fez a contratação do plano de tantos mega e os dados dessa pessoa e a imagem e as imagens que ele precisa para fazer o input no sistema. Entendeu? Show. Aí depois aqui, a gente apaga as mensagens aqui, para ele não ficar viajando igual aquele celular, ele fica lembrando. O meu ele é meio perdido na maionese, né? Tinha algo também interessante que você tinha falado aqui, que eu acho que vai ser bom, caso o cliente não responda, ele chamar o cliente de novo, né? Isso é verdade. Isso aqui vai ser algo que eu vou precisar trabalhar, porque eu não tenho isso pronto. Então, eu vou trabalhar nisso aqui. Um determinado tempo, tipo assim, o cara demorou ali 2 horas para responder, sei lá, um exemplo, e ele não respondeu nada, aí ter uma mensagem, oi, tá por aí? Follow-up ali, né? Follow-up, exatamente, ter o follow-up ali de vamos continuar. Isso aí é importante. Follow-up. Aí eu vou ver qual que é a forma que eu vou trabalhar isso aqui, mas eu tô colocando só para me lembrar, sabe? Isso aqui eu bagunço tudo depois, mas isso aqui é só para mim ter a noção do que eu preciso fazer, porque fica mais fácil, sabe? Eu não fico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a gente, por exemplo, as perguntas que eu for fazer para você vai ser algo bem específico, né? Agora aqui, a gente apaga as mensagens, né? Com Redis aqui, vamos usar o Redis aqui. Redis, que é também do nosso, lá da nossa VPS. E aqui tem algo bom também que eu gosto de fazer, que é o fracionador de mensagem. O que é esse fracionador de mensagem? Ele quebra as mensagens, sabe? Por exemplo, ele não manda aquele textão gigantesco. Tipo assim, não manda aquele texto de quebra de relacionamento, né? Aquele textão gigante. Tem que mandar fracionado. Então o cliente toma um susto. Aí, por exemplo, eu conversei com um robô de uns alunos meus e eles mandam um textão assim, gigante, cara, dá até preguiça de ler. Então, assim, eu gosto de me imaginar como se eu fosse o cliente. Eu não gosto de ler textão gigante, entendeu? Então, a gente manda assim. Fracionar, maravilha. A gente vamos fracionar essas mensagens para elas virem quebradas. Fracionador. Isso aqui eu já tenho pronto, fracionador. Boa. Então, assim, algumas coisas a gente tem pronto aqui, outras não. E aqui, a gente vai voltar a mensagem, né? Enviar a mensagem ali para o nosso lead. Sim. Através do webhook. Não, webhook não, na verdade, um HTTP. HTTP. Que a gente faz a chamada de API, a gente vamos utilizar ali aquela Evolute API, né, que já está, a gente tem numa VPS aqui, e ela é uma forma mais barata, assim, para esse projeto eu creio que ela não vai nos dar problema. Então eu acho que dá para a gente, aqui a gente precisa colocar, por exemplo, alguns segundos para ela demorar a responder, entendeu? Tipo, 3 segundos para cada mensagem fracionada. Porque se for muito rápido, se for muito rápido, o Facebook ele vai entender que é uma automação e ele vai cair o número. Essa questão da mensagem é muito importante ter esse delay, e principalmente também no delay da resposta, né? Porque a que eu uso hoje, por exemplo, ela não tem delay nenhum, é tipo instantâneo. Então a pessoa manda o oi, instantaneamente ela responde outro oi. E isso é um problema porque já dá na cara que é um bot IA, ali. Né? E aí tem cliente que já fica falando, você não é uma pessoa, tá ligado? Então isso quebra a experiência ali, né? Então, assim, o modelo que esse aqui a gente está fazendo, ele é pensado para a gente tentar parecer um ser humano, sabe? Sim. E aqui dentro do prompt eu mando ele usar emoji, eu mando ele colocar umas mensagens mais curtas, tipo, no máximo 90 caracteres. Então, tipo assim, ele vai gerar texto mais objetivos. Mais objetivo. Ele não vai ficar, oi, fulano, enchendo o saco, sabe? Ele vai ser mais objetivo ali. E também dá pra gente pôr o tom dele aqui, por exemplo, você é um cara mais formal, você é um cara mais... isso é legal. Você é um robô mais, como se diz,
A gente mais vê ali descontraído, né? Enfim, a o tom gente de vê qual conversa que é dá o para tom da poder conversa alinhar. ali. Eu acho Beleza. que tem que ser num tom mais profissional ali, né? Tem que ser pode ser um tom mais profissional, mas também não tão formal, sabe? Então pode ser Só uma coisa mais moderada, vamos dizer assim. moderado, né? Porque senão fica muito formal, aí às vezes ele deixa uma linguagem muito. Pode chamar, porque como a Difícil, né, maioria. para a pessoa mais Isso, tem que leiga ser uma. entender, né? Exato, tem que ser uma coisa simples ali. Tem que ser uma Hum. coisa não divertida Na também, verdade, o mas. nosso público, ele é mais... Eu vi ali que ele é um pouco mais idoso, mais Isso é mais velho, povão né? mesmo, é É uma um galera mais povão, né? povão, não tem tanto essa questão de ser tão formal e etc. Claro que, por exemplo, tem clientes que vão trabalhar com PJ, vendendo fibra dedicada para PJ. Aí é outra ideia, entendeu? Aí a Aí é gente outra pode ser um pouco coisa, né? mais formal e etc. Mas que não é o caso desse que a gente está desenhando agora. Então, fechou. Isso é importante porque a gente tem que entender quem é o nosso público, né? Para a gente Aham. fazer algo mais interessante. Então é isso. Aqui, agora eu vou precisar de outra coisa, que eu acho que Ah. isso aí a gente vamos precisar num documento, tá? Porque se eu for te perguntar, cada um aqui vai ficar perdido. Então, vou precisar disso num documento que vai ser. Eu acho que o nosso desenho aqui eu acho que está finalizado. Ou você acha que precisa de mais alguma coisa aqui para a gente? Ou acho que esse aqui é o que Não. atende já, né? Não, tem uma coisa que eu queria ver com você, que inclusive na última reunião eu esqueci de falar contigo, que é o seguinte: tem uma etapa importante para a gente, eu não sei se a gente vai colocar nesse desenho ou em outro, que é o Tá. quê? A gente faz como se fosse um CRM dentro CRM. de uma planilha. E aí o que Hum, acontece? Esse CRM, basicamente, a gente altera os status desse lead. Então a gente coleta ali, por exemplo, o nome, o WhatsApp, coloca na planilha. De entendi. qual fonte de tráfego veio, por exemplo, como a gente anunciando só meta, por exemplo, já vai preencher automaticamente meta. E também o status desse lead, se ele é um novo lead, se ele está em fase de compra e etc. Qual que é a minha dúvida? Se dá para a gente colocar aí dentro disso daí. Ou Hum. agora ou futuramente, tá? Eu Que creio essa que questão. Eu creio que como tu tá precisando mais de uma urgência do Isso que eu cliente, né? tô te falando. A gente pode. Eu vou te trazer para depois tu já saber que a gente vai pensar nisso futuramente. Certo. A gente pode resolver tudo isso aqui Isso. primeiro, que acho que é o Aham. que tá mais urgente pra gente, né? E Sim. aí a gente pode adicionar uma tool para ele enviar as informações para dentro de um CRM, Sim. entendeu? Então a Aham. gente pode pegar Perfeito. essas É isso. informações. Por exemplo, seu cliente tem qual CRM ou só planilha mesmo? Não, não. O que a gente usa é uma planilha mesmo, muito Só simples, uma que ela vai planilhona. puxar ali, ó, data de entrada, nome, WhatsApp, a fonte de tráfego e o status. Ó, Aí a o que que gente pode. acontece? Tem. Eu tenho uma Tem. automação dessa pronta que eu mesmo fiz ali no Make. Então, o que que eu Hum, ia falar? Se a gente dá para pegar conseguir. o exemplo ali, né? Isso, exato. Pegar o exemplo para E você levar para entender o ali. N8N, né? É, Show demais. porque o que que acontece? Quando o lead, entra um novo lead, tipo assim, ó, acabou de entrar uma pessoa da campanha, ele toca um status lá no grupo. Ó, acabou de entrar um novo lead para essa pessoa. Quando Sei. uma venda é feita, por exemplo, quando ele fizer o transfer ali, ele também vai mandar essa informação. Ó, acabou de sair uma nova venda. Entendeu? Show, show. Então, esses status, eu queria ver se a gente conseguia implementar, pelo menos esse de disparar, porque ele é muito bom. Então, a gente tem duas formas, pelo menos assim, para fazer muito rápido. Ou a gente implementa, ou a gente utiliza esse que eu já tenho, porque ele já está funcionando. O que vai Entendi. precisar ali, de repente, vai ser disparar um webhook. Eu não sei se o N8N dá para disparar um webhook para Com o Make? o Make, né? Eu creio que sim. Eu creio que eles têm integração, sim, os dois. Mas assim, isso a gente pode fazer no segundo momento. O primeiro momento Entendi. é isso daí, é desenhar Entendi isso a daí. ideia. Porque essas outras coisas que eu estou trazendo já é melhorias em cima desse projeto. Uhum. Mas o que a gente está com pressa literalmente é isso, é fazer isso que tu desenhou aí. Tá? E aí dentro disso depois a gente tem outras ramificações. Saquei, saquei. Bom, essa questão do CRM a gente pode fazer com. Eu creio que para ficar algo mais profissional e mais bonito, a gente pode usar o ClickUp. Não sei se já ouviu falar dele. Já, o problema, eu já tentei, só que o cliente não vê. É porque o cliente tem que criar um login. Aí a galera que trabalha para ele também tem que ter um login no ClickUp para acessar. E a planilha,
Mais ela fácil, acontece. né? É, porque a pessoa, pelo celular mesmo, ela clica no link ali, só para tu. Vou compartilhar aqui rapidamente, só para tu ver uma de exemplo. Tu clica ali, ó, ela já preenche aqui, tá vendo? Ela já puxa o nome, a data de entrada, o nome, me cadastrei aqui só para você entender. O número, a fonte de tráfego e o status, tá vendo? Então ela já preenche aqui automático, muito, muito rápido. Por quê? O que eu faço? Eu faço para a automação, quando a pessoa chegar com aquela mensagenzinha padrão que veio do Facebook, tipo assim, olá, quero plano de 500 mega. Aí eu coloco assim, a pessoa mandar, olá, quero plano, né? Aí ela já traz essa pessoa para cá. Mas não, dá pra... Isso aí é bem tranquilo de fazer, dá para fazer. Pronto, é isso. Rapidinho. Aí joga aqui na planilha, porque quando eu altero aqui da planilha, o status do lead, aí ele manda a notificação lá no grupo. Entrou um novo lead, ele já dispara lá no grupo. Ó, acabou de entrar um novo lead. Se eu vim aqui trocar de novo lead para venda feita, ele dispara lá, ó, acabou de sair uma venda. Entendi. Então, às vezes dá para fazer dessa forma, entendeu? Entendi. Que é uma automação bem simples. A gente dá para pegar ali o... Deixa eu pausar essa automação aqui. A gente pausar ali, pausar não, na verdade, já dá, quando a pessoa preenche ali todas as informações, a gente já pode jogar dentro de uma planilha, né? Já posso colocar dentro dessa planilha aí que você já desenvolveu. É porque assim, na verdade, essa planilha, ela não precisa ter todas aquelas informações do lead. Só até por conta do LGPD, etc. É só nome, WhatsApp e a data de entrada. É isso, entendeu? Porque se a gente salva esses dados, endereços, RG, CPF, não pode conta da LGPD. Então, a gente só coloca ali um pequeno controle para quê? Para o cliente ter no final dos 30 dias ali, por exemplo, de campanha, ele conseguir olhar e saber, ó, entrou tantos leads. A gente consegue pegar os leads dele, ele fala, não vê lead não, mas nós tá pegando aqui a automação. Exatamente, olha, vem tantos leads. Pra gente. E a gente tem uma aba de métricas ali que eu consigo puxar quantos leads estão em novo leads, quantos leads estão em crédito reprovado, quantos estão em venda feita. E a partir daí ter as métricas do negócio. Então a gente fez 200 vendas esse mês e investi 2.000 de tráfego. Então saiu R$20 a venda, por exemplo, entendeu? Então ter todos os custos ali mais fácil pela planilha. Não, show demais. Então agora vamos para a parte do que interessa, né? Vamos fechar isso aí pra gente. E aí, o que você pensou de valor, de preço, para a gente colocar esse projeto para frente? A gente está interessado em fechar, bem interessado. Eu já fiz alguns orçamentos aí, mas, de fato, o que eu acho que casou mais com o que a gente quer foi o projeto que tu trouxe, então a gente está bem disposto aí a conversar. Como é que ficou aí? Show demais. Cara, a princípio, um projeto desse aí, a gente vende ele aqui na nossa agência de automação por 15 mil. Mas, se você fechando hoje, a gente consegue fazer ele... Eu gosto do desconto. A gente consegue fazer ele aqui por 4.997. Estou fechando hoje aqui. Consigo parcelar para ti em até 12 vezes aí no cartão. Não, a gente está trabalhando o Pix. Uma dúvida para mim entender se faz sentido esse projeto. Esse montante, né, de automações que você vai fazer, eu consigo replicar ele para outros clientes, por exemplo, beleza, eu criei ali, né? Aí vamos imaginar que entrou um novo cliente, aí eu quero colocar isso num novo cliente. Eu consigo, de repente, de uma forma, duplicar esse sistema, ou eu preciso sempre criar um novo? Como que funciona? Ali, por exemplo, eu vou criar essa automação do zero e você só pode baixar ela e importar para outro. Por exemplo, a gente já tem todo o fluxo pronto, eu configurei tudo ali. A única coisa que você vai trocar ali, você vai baixar toda a automação, importar para um novo cliente ali, para um novo N8N, e vai trocar ali o webhook e as credenciais, e ele vai funcionar da mesma forma, né? Por exemplo, aí a gente vai trocar ali o prompt, fazer algumas alterações os devidos ajustes ali, né? Mas a automação em si, você pode baixar ela e você pode importar ela para outros. Então, essa é uma vantagem muito boa da gente trabalhar aí. Boa. E aí, se eu precisar de serviços futuros para fazer esse trabalho, você consegue fazer para mim também. A gente vai combinando. A gente presta aqui todo o suporte, né? Após a gente fazer a entrega, a gente precisa de um período de teste, vamos treinar essa inteligência artificial. Então, a gente consegue fazer ajustes aí nela, né? Assim, ela vai precisar de ajuste. Quando ela começar a rodar ali, ela vai precisar de alguns reparos ali, por exemplo,
o agente de IA ele respondeu algo que não poderia, aí a gente vai lá e faz esse ajuste. Ah, beleza. Entendeu? Então a gente Aí presta. você vai fazer esse acompanhamento comigo ali, né? Sim. Não, show. Tá, uma última dúvida então para a gente decidir aí.